Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em dotar cada espírito com edificantes recursos de renovação para o bem. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas, nem por isso, deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Mensagem a exemplo do Cristo, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. E ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Lugar da Caveira, do livro Levantar e Seguir, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Mateus, capítulo 27, versículo 33. É importante que Jesus haja fornecido seu derradeiro ensinamento na passagem pela terra, no cimo de um monte que se intitulava vulgarmente Lugar da Caveira, circunstância quase nunca comentada pelos discípulos. Ela indica uma paisagem de poderosas sugestões mentais. É que o homem, na recapitulação de cada existência, defronta numerosas estações com finalidades específicas. Na primeira infância, encontra um lugar de mimos e brinquedos. Na meninice, um departamento de noções iniciais. Na juventude, um caminho de preparação. Na idade maior, uma senda de esforço e realização própria. Assim também, todas as posições da estrada evolutiva indicam estações com objetivos definidos. O trabalho é um lugar destinado à aquisição de experiências nobilitantes. A saúde física e a satisfação no mundo constituem oportunidade para a obtenção de temperança, como a dor e a escassez são zonas de vida espiritual em que as virtudes mais santas podem ser encontradas. Todas as situações são lugares em que o pai observa o comportamento reto ou condenável do filho. É possível que o homem não transite por grande número delas em uma só existência terrestre. Mas Jesus, dando-nos a entender a responsabilidade de cada um, ao termo de cada etapa da obra eterna, revelou às criaturas que ninguém poderá escapar à estação de partida, onde todo homem se mostrará plenamente. Para isso, deixou ao mundo a poderosa lição Lugar da Caveira. Esse é um lugar comum para todas as criaturas humanas e a continuidade da vida. Além, será o reflexo
das tarefas efetuadas. Espiritismo em Marcha. Agenda. A AME, em comemoração aos 68 anos de fundação, terá, ao longo desse mês e do próximo, uma série de palestras especiais. Na próxima segunda-feira, dia 14, às 20 horas, palestra com Humberto Vasconcelos, que vem do Centro Peixotinho do Recife. Ele abordará a temática Vida Eterna, Dom Gratuito de Deus. 18º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru, dia 1º de novembro, às 7 horas da noite, com a presença de Divaldo Pereira Franco e André Gaioso, da Paraíba. Investimento de R$ 70. Toda a renda do evento será para cobrir despesas com o mesmo e construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Venda de ingressos nos centros espíritas da cidade e na Banca Terceiro Mundo. Segundo Seminário Espírita Revivendo Jesus. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Dias 22, 23 e 24 de novembro. O local é no Centro de Convenções Senac, ao lado do Shopping Caruaru. Presença de André Trigueiro, Adeilson Salles, Rossandro Clisley, André Moreira, Rafael Lavarini, Geraldo Campetti, Eulária Bueno. Ingressos R$ 120, à venda nas instituições espíritas da cidade e na Banca Terceiro Mundo. Também através do site www.revivendojesus.com.br e através do telefone do WhatsApp 99-618-6828. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Continuação. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às tarefas que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas que hão de vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito em muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podia surgir antes que o espírito humano
houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Resposta dos Espíritos. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos, também maus, se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. GEFA, Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, localizado na Avenida Argentina, número 30, Centro, por trás da Delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas sábados, 3h30 da tarde e terças, às 7h30 da noite. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19, esta passagem. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerás não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada Não as Palavras, extraídas do livro Vinha de Luz. Através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, assim Emmanuel nos escreve: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquilados ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem
e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isto mesmo, sublimada e eterna. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora, através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, através de pergunta, tirando dúvidas. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, alguém já está ligando. Bom dia. Bom dia. Pois não? É com o Ricardo. Tudo bem? Que podemos... Eu gostaria de saber se meu filho tem 2 anos. Aí eu gostaria de saber se quando eu me passar um dia para o outro lado, ele vai me reconhecer como um pai dele. Porque às vezes as pessoas falam que quando a pessoa se passa para o outro lado, ninguém conhece ninguém. Eu queria tirar essa dúvida com você. Tá bem, acompanha aí pelo raio da nossa resposta. Agradecemos muito a sua participação. O nosso irmão nos indaga a respeito da possibilidade de ele voltar a encontrar um filho que faleceu há 2 anos e se ele, reencontrando ele vai ser naquela função e percepção do filho como ele sendo o pai e o filho na situação de filho. A doutrina espírita nos mostra que a realidade do mundo espiritual, ela é de uma diversidade e de um campo de possibilidades infinitas. Por exemplo, mesmo um filho que faleceu há 2 anos, esse filho é inclusive possível ainda, desde que haja possibilidades orgânicas e físicas, de reencarnar ainda nessa mesma existência do pai, como um filho que vem depois da partida e que volta do mundo espiritual para a Terra. Mas também é possível, dependendo dos laços afetivos verdadeiros, continuando essa situação na qual o espírito do filho está no plano espiritual e o pai está aqui encarnado, esse pai voltar a reencontrar esse filho no plano espiritual, identificá-lo e dar prosseguimento a toda uma experiência de vida que não houve aqui durante a encarnação. Por outro lado, também nos aponta os espíritos que quando vamos dormir através dos desdobramentos, podemos reencontrar amigos e parentes que se encontram do outro lado da vida. Então, mesmo agora também durante a encarnação, quando o nosso irmão que nos ligou agora há pouco vai dormir, ele pode ter desdobramentos, encontros na realidade espiritual, onde, quando isso de fato se realiza, ter um nível de consciência de que está encontrando um filho que partiu para a realidade da vida pós-morte antes dele. Então, em resumo, são muitas as possibilidades. Uma coisa é certa, e isso os espíritos deixam de forma lógica garantida, é de que aqueles que verdadeiramente se amam, que através dos laços de parentescos construíram o que é muito mais importante,
os laços da verdadeira afetividade, nunca se separarão, quer estejam na terra, quer estejam no plano espiritual. E que os encontros e reencontros sempre serão possíveis, aonde muitas vezes, através do amor e da misericórdia de Deus, nós vamos caminhando rumo à felicidade e à perfeição eterna. Era esse esclarecimento que tínhamos para dar ao nosso irmão. Estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Voltamos a lembrar o telefone aqui da Rádio Liberdade, o 2103-1170, 2103-1170, e estávamos agora há pouco tentando voltar o convite para o evento que ocorre amanhã na AME, a partir das 8 horas da noite. É uma palestra em comemoração aos 68 anos de fundação daquela instituição, com a presença de Humberto Vasconcelos, que vem do Peixotinho, Recife. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta a você, senhora. Olha, na cidade de Pernambuco, apareceu uma terra mal assombrada. Agora o povo diz que não existe casa mal assombrada. Não se diz, não, isso é coisa da mente. Agora eu quero saber, eu explico mal. Eu quero saber o que quer dizer casa mal assombrada, e sem impedimento, se existe casa mal assombrada, eu quero explico mal, eu quero que não é explico mal, é explico bom. Eu quero saber disso. Isso é isso, Deus abençoe. Tá bem, eu agradeço muito a participação e acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga a respeito da questão das casas mal assombradas. Se de fato existem, e se existem, será sempre o resultado da presença de espíritos do mal? Bom, a questão das casas mal assombradas é de toda a época da humanidade. Na verdade, retrata a realidade da intervenção do mundo espiritual na vida material, dos espíritos desencarnados entre nós, espíritos encarnados. A questão de dar-se o nome de mal assombradas é porque, desconhecendo a realidade da vida espiritual, tudo aquilo que de alguma forma foge da compreensão da maioria das pessoas, elas tendem a estabelecer essa originalidade no mal. Na verdade, são espíritos, de certo modo, materializados, espíritos ainda muito apegados às questões da vida aqui na Terra, que, ocupando novamente residências aonde, de certo modo, guardaram sintonia, têm, através da chamada mediunidade de efeitos físicos, ou de alguém que more na casa ou próximo da casa, a possibilidade de se materializar em termos de agir sobre o mundo material, movendo objetos, criando barulho, estabelecendo de algum modo um chamado de atenção para a sua existência. Não são necessariamente espíritos maus, normalmente são espíritos ignorantes, ainda muito ligados às coisas aqui da Terra. Excepcionalmente também pode dar-se através de um meio no qual espíritos do bem querem nos chamar a atenção da sua presença e, para isso, tem a colaboração desses que, sem o saberem, se tornam instrumentos ignorantes das leis divinas e que servem para chamar a atenção à realidade do mundo espiritual. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Gostaria de saber, faz 3 anos que eu perdi meu filho. Tento assim, esqueci um pouco, mas não consigo, e fico me dormitando, muitas coisas. E a ausência dele. E é uma mistura consigo, né? Não tem como esquecer vocês. Eu queria ajuda de vocês, sabe, como é que eu vou fazer. Foi quem que faleceu? Meu filho, faz 13 anos. Faz um ano, é? Não, 13 anos já faz. Já faz 13 anos. Ele faleceu com que idade? Foi morto. Certo. Ele tinha que idade na época? Foi mais ou menos 2004. Uns 4 anos? Não, 2007, 2007. Tempo. Mas ele tinha que idade? Ele tinha 20 anos. 20 anos, tá bem.
Acompanhe pelo raio a nossa resposta. Eu agradeço muito a sua participação. A doutrina espírita deixa bem claro para nós que a morte não termina com a vida. E que, quer seja por um acidente, quer seja através de um crime, quer seja através de uma morte natural, ela nunca ocorre fora da hora ou por acaso. De certo modo, com a exceção do suicídio, que é quando a criatura, indo de encontro às leis divinas, provoca o seu retorno de forma precipitada ao mundo espiritual, e sabemos que essa é a forma mais dolorosa de despertar do lado de lá, fora o caso do suicídio, todas as outras mortes ocorrem, de certo modo, dentro do código das leis divinas, que estabelecem a necessidade nossa de evoluir, tanto aqui na Terra, no corpo físico, quanto no plano espiritual, num corpo mais delicado, que é o corpo espiritual, chamado pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, do mesmo modo que existe corpo físico, existe corpo espiritual. Então, o que queremos deixar bem claro para nossa irmã é que a morte não acabou com a vida de seu filho. Na verdade, ele passou para uma nova realidade de existência, aonde, segundo as determinações divinas, ele dá prosseguimento à sua caminhada evolutiva. E que a senhora, como todos aqueles que continuam do lado de cá e que guardaram laços de afeto, de sentimentos, deve, perante a compreensão dessas leis divinas, não só estabelecer o esforço da aceitação, mas também de entender que, de alguma forma, era necessário ele retornar ao mundo dos espíritos. E que não é por ter sido assassinado que ele voltou fora da hora. Só volta fora da hora quem comete o suicídio, que infelizmente causa um nível de transtorno e de sofrimento muito grande para o espírito que retorna de forma antecipada. Mas aí, nesse caso, o que nós estimulamos a nossa irmã é ela procurar conhecer mais do espiritismo, se possível ir para uma dessas instituições que damos aqui o nome, os endereços, para que ela possa, de uma forma mais assim segura, compreender essa realidade do mundo espiritual e aceitar aquilo que, de certa maneira, estava dentro do caminho, dos propósitos da encarnação de seu filho aqui na Terra. Bom, eram esses os esclarecimentos que tínhamos. Estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco com o Espiritismo em Marcha, às 7h30 da manhã, aqui, todos os domingos, na sua Rádio Liberdade. Muita paz para todos.